Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1. Eu vou ler com vocês o versículo 1, e aí eu vou pular para o versículo 13. E o tema da mensagem, que está dentro de uma série de mensagens, que eu intitulei como o caminho para a intimidade. É bem verdade que todos nós desejamos ter intimidade com Ele. E nós vamos entender nessa série de mensagens o que é intimidade, como ter intimidade, o que o Espírito Santo faz em nós para nos auxiliar nesse processo de intimidade. E cada domingo eu vou falar a respeito de uma chave espiritual que nos ajuda a abrir portas da intimidade. A intimidade, ela possui portas. Jesus, ele disse: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto. Existe uma porta que pode ser aberta e uma porta que precisa ser fechada. A porta que faz com que outras coisas, outras vozes entrem para roubar o seu lugar de intimidade, essa porta precisa ser fechada, porque vai atrapalhar a minha intimidade. E a primeira chave que eu quero falar com vocês, que é uma verdade espiritual muito profunda, e nós vamos entender o que é e como ter, como obter o chamado temor ao Senhor. O que o temor faz por nós? O porquê que esse temor é chamado de tesouro na Bíblia? O que o temor faz em mim? Então nós vamos entender com muita profundidade. Eu vou ler hoje o versículo 1 e vou pular para o 13, porque eu já li esse texto inteiro no culto anterior, ou na semana passada. Mas vamos lá, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Aí o verso de número 13 diz assim, que ainda está dentro do desenrolar da conversa com esse discípulo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A leitura desse texto mostra que a maior necessidade do cristão não é aprender técnicas espirituais, mas é ter uma intimidade com o Pai. O texto mostra que Jesus é o nosso modelo, que o Espírito Santo nos conduz a essa caminhada, e hoje vamos falar que o temor do Senhor é a primeira chave que preserva essa intimidade. Vamos compreender o texto. Jesus estava em um determinado lugar, fazendo o quê? Orando. Quando ele finaliza a oração, um dos seus discípulos, que obviamente estava junto ali, ao ver ele orando, ao ver como ele se relacionava com o Pai, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. João ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor pode nos ensinar a orar também? Eu acho bem interessante, porque os discípulos não pediram a ele, ou o discípulo não pediu a ele: me ensina a operar milagres, me ensina a vencer batalhas espirituais. Tudo isso é bíblico, óbvio. Ou me ensine a expulsar demônios, me ensine a fluir numa unção poderosa, me ensine isso ou aquilo. Não, eles pediram: ensina-nos a orar. A comunhão que Jesus tinha com o Pai influenciou eles a tal pedido, e eles entenderam que essa comunhão, ela precisa passar por uma vida de oração. Orar é diálogo, orar é falar com Ele, orar não é uma reza, repetir, ou um repeteco de alguém que fez uma oração bonita, e aí eu achei bonito, e eu vou repetir. Não, orar é falar, é abrir o seu coração, é dizer coisas, é uma conversa que você pode ter com Ele. E Jesus ensinou algumas verdades práticas sobre a oração, mas conforme ele vai ensinando um modelo de oração, ele finaliza essa conversa dizendo: se vocês
sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que é que tem a ver com uma vida de oração? A vida de oração, ela é para ser vivida ou praticada num ambiente de intimidade, num ambiente de relacionamento. Porque quando começamos a orar, a manter a nossa intimidade com Ele, chegaremos em uma conclusão ou uma revelação. O que eu preciso mesmo não é de poder, o que eu preciso mesmo não é de outras coisas, o que eu preciso é do Espírito Santo. Então, ter uma vida de oração é uma vida que nos faz vencer a nós mesmos. Antes de orar para vencer principados, para vencer potestades, para vencer demônios, eu e você precisamos orar para vencer a nós mesmos. Porque o ambiente de oração é um ambiente onde nós quebramos resistências, onde quebramos bloqueios que nos impediam de ouvir a voz do Espírito, de ouvir a voz de Deus e de nos relacionar com Ele. E todo cristão que começa a se aprofundar na vida de oração, todos eles chegam a uma única conclusão: precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a força de Deus, não é o poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Só que ele é Deus morando e habitando dentro de nós. Muitos de nós falamos o seguinte: eu queria viver na época de Jesus, porque na época de Jesus, os discípulos perguntavam, Jesus respondia, era tudo muito prático. Mas nós nos esquecemos que Jesus estava aqui em carne, e ele não conseguia atender a todos, ele não conseguia atender à distância. Se Jesus viesse agora em carne, nós precisaríamos, para falar com ele, pegar um avião, ir até Jerusalém, região da Galileia. Você já viu uma pessoa muito famosa em um ambiente, em um lugar? Como aglomeram pessoas querendo tirar foto, querendo falar com ela, se aproximar? Imagine se Jesus estivesse lá em Jerusalém, e aí você chegaria até onde ele está, e você vai perceber uma multidão, e para falar com ele você teria que esperar, ter uma fila, só que ele estava num corpo de homem. Como homem ele cansava, ele precisava dormir, ele precisava descansar. Como homem ele não conseguiu atender a todos, então Jesus falou para os discípulos: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. Quem é esse outro? O Espírito Santo, que é alguém semelhante a mim. Então é melhor que eu vá à cruz, que eu morra, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, depois eu vou pedir o Pai vai enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, que não vai estar mais ao lado, não vai estar em carne e osso, mas ele vai estar morando, habitando dentro de nós. Então hoje eu não preciso pegar um avião, ir até Jerusalém, apesar de ser um lugar muito bonito, um lugar histórico muito bonito, né? E vale a pena frequentar lá, vale a pena visitar lá. Mas a verdade é que se eu for lá, eu não vou para falar com o Pai, porque eu não preciso ir lá, eu não preciso de um outro ambiente, porque o Espírito Santo, ele mora, ele habita dentro de mim. Então você que diz: se Jesus estivesse aqui eu perguntaria tal coisa, você já experimentou perguntar ao Espírito Santo? Você já experimentou se relacionar com Ele, falar com Ele? E Ele vai responder de uma forma muito simples. Ele dá uma paz, Ele tira a paz, Ele vai te impulsionando, Ele vai segurando. Você vai perceber, quando você precisa tomar uma decisão, você perde a paz. Aí você entende: opa, isso não é para mim. A paz começa a ser o árbitro. Ele vai falando de uma forma muito simples, mas o problema é que muitos querem ouvir uma voz, como uma voz de trovão, uma voz poderosa, ou querem ter uma visão mística, porque, enfim, é a forma como ele vai falar, e nem sempre é dessa forma. Isso aí é vez ou outra, mas a forma dele falar às vezes é de uma forma suave, mas isso vem por intermédio de uma vida de oração e de um reconhecimento: eu preciso da pessoa do Espírito Santo, eu preciso dele na minha vida. Então,
o clímax da oração é essa consciência. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Então, orar vai me levar à intimidade com Ele. E essa intimidade, o que é que significa intimidade? Intimidade significa compartilhar a vida. Intimidade significa conhecer o coração, confiar, permanecer perto. Significa ouvir, obedecer, amar a presença mais do que os benefícios. Então, intimidade com Ele vai levar a pessoa inevitavelmente a ouvir dizendo: eu não vos chamarei mais de servo, mas sim de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, não precisa saber, mas o amigo sempre conta segredos para o outro amigo. E quando você tem intimidade com Ele, você permanece perto, você permanece com Ele, você permanece na comunhão, você ama a presença dEle, mais do que Ele pode lhe oferecer, e aí você vai gastar tempo com Ele, ouvindo a sua voz, o adorando, lendo a sua palavra, gastar tempo adorando Ele, orando, falando com Ele. Você vai começar a ter prazer em ouvir louvores, em preparar um ambiente na sua casa, um quarto de oração, um lugar de intimidade, porque enfim, você ama tanto a presença dEle, que você não vai suportar viver longe dEle, viver longe da presença. Isso não é religião, isso é intimidade. A religião, ela apresenta um Deus, toda religião tem um Deus. Luiz Hermínio fala isso, toda religião tem um Deus, é o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus tal, mas só o cristianismo tem um Pai, porque Jesus não veio revelar um Deus, Ele veio revelar o coração de um Pai. Nós temos um Pai e somos filhos, e como filhos nós podemos acessar o coração do Pai por intermédio do relacionamento. Então Jesus, Ele ouvia o Pai, Ele obedecia ao Pai. Jesus tornou-se então o modelo, por isso que Ele ensinou, porque a intimidade é permanecer perto. Ele disse em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, se vocês permanecerem perto de mim, eu permaneço perto de vocês. Se vocês tiverem comunhão comigo, eu terei comunhão com vocês. Se vocês amarem a minha presença vocês terão. Se vocês gostam de ficar comigo, eu também amo ficar com vocês. E ele estava dizendo para os seus discípulos: permaneçam em mim. Agora, como um bom estudioso, vamos dizer assim, eu gosto de ficar cavucando as palavras, e essa palavra permanecer ficou na minha mente, e eu fui pesquisar qual era a palavra do grego que foi traduzida por permanecer. Uma boa tradução seria permanecer também, óbvio, mas poderia ser traduzido como ficar, como continuar, habitar, manter comunhão, permanecer em relacionamento e não se afastar. Ou seja, quando ele disse: se vocês permanecerem em mim, ele estava falando sobre relacionamento. Se vocês tiverem um relacionamento comigo, eu terei um relacionamento com vocês. Você consegue pensar Jesus desejando ter um relacionamento com você? Você já desejou ter um relacionamento com alguém? Não digo relacionamento na conotação amorosa ou sexual, falando de relacionamento de amizade. Você olhar para a pessoa: puxa, eu queria ser amigo do fulano, eu queria ter um relacionamento com ele. Imagine aquela pessoa que você, no seu coração, puxa, eu queria levar aquela pessoa para casa, eu queria ir na casa dela, eu queria ter intimidade com ela, eu queria me tornar um amigo, uma amiga dessa pessoa. Agora, enquanto você está buscando isso em pessoas, que também isso é saudável, óbvio, mas é o Senhor dizendo: eu quero ter comunhão com você, eu quero ter relacionamento com você, eu quero você para perto, eu quero você perto, eu quero que você venha morar onde eu moro, eu quero morar em você, eu quero viver uma comunhão constante. Intimidade não é encontro ocasional com Deus, é uma permanência diária. Deus nunca quis apenas responder às suas orações, Deus deseja compartilhar a vida dele com você. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Paulo falou que o Espírito Santo dá vida até no nosso corpo mortal. Nos domingos pela manhã, no culto das 9 da manhã, eu estou ensinando sobre o Espírito Santo. E
No domingo, hoje pela manhã, eu comecei uma mensagem falando sobre vida no Espírito, de Romanos 8. Romanos 8 é o coração da carta aos Romanos. E Paulo fala sobre isso, sobre uma vida no Espírito para sobrepujar uma vida na carne. E eu disse, é vida no Espírito, não é momentos com o Espírito, um dia com o Espírito, outro dia longe dele, não, é uma vida, é uma constância, é uma permanência, e é isso que Jesus está falando para nós nesse momento. Eu quero que você tenha constância, tenha um relacionamento comigo. Você consegue ouvir isso de Jesus, dizendo, eu quero ter contigo um relacionamento, eu quero ter contigo uma intimidade. E essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, foi que chamou a atenção dos discípulos, daquele discípulo propriamente que chega nele e diz, ensina-nos a orar, porque em tese ele estava pedindo, ensina-nos a nos relacionarmos. O principal relacionamento é o relacionamento com Deus. Agora, como é que Jesus se relacionava com o Pai? Em Marcos capítulo 1, verso 35, o versículo diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus era cercado por multidões, onde quer que ele ia, as multidões vinham, mas ele entendeu que a principal intimidade que ele precisava ter era com o Pai, porque se ele não tivesse intimidade com o Pai, ele não tinha o que oferecer à multidão, ele não tinha o que oferecer para aquelas pessoas. Ele entendeu que o foco dele não era a multidão, o foco dele era o coração do Pai. Por isso que ele se desligava de todas as pessoas em alguns momentos. Ele tinha o seu momento deserto, procurava um lugar onde não tinha pessoas, ou não tinham pessoas para interromper o relacionamento dele com o Pai. A propósito, tem alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com o Pai? Segunda pergunta, você estaria disposto a sacrificar aquilo que está roubando o seu relacionamento com o Pai? Se a sua resposta é uma negativa, tudo bem, isso só revela que você ainda não tem intimidade com Ele, porque quando você tem intimidade, e Ele fala, a voz dele ecoa no seu espírito, como a voz de muitas águas, a voz dele vem como uma palavra de ordem, vem como uma palavra de diretiva, mas falando sobre o relacionamento de Jesus com o Pai, capítulo 5, verso 16 de Lucas, Jesus retirava-se frequentemente para lugares solitários e orava. Então, como ele fazia isso com frequência, os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Agora eu e você não precisamos pedir a Ele, ensina-nos a orar, podemos olhar para esse modelo e começar a ter uma vida diária de procurá-lo no secreto. É bom orarmos na igreja, é bom orarmos em comunhão, isso faz parte, a palavra de Deus nos ensina aí, daqui a pouco eu vou falar mais a esse respeito. Mas a verdade é que existe um tipo de oração, um momento que você precisa estar sós com Ele. Longe das redes sociais, longe de informações externas, longe do barulho do dia a dia, longe da correria, um lugar onde você fica a sós com o Pai. Ah, mas eu não tenho tempo. O que você faz de madrugada? O que você faz de madrugada? Você pode separar um momento, Jesus levantava alta madrugada, retirava para lugares solitários e ali ele orava. Porque ele sabia que se ele não se relacionasse com o Pai, ele estaria perdido. Por isso que os discípulos disseram, ensina-nos a orar. A Bíblia fala, em Hebreus capítulo 5, verso 7, para mim aqui é uma chave espiritual poderosíssima, que mostra que o ambiente de oração é um ambiente onde nós somos vencidos por Deus. É um ambiente onde eu entendo a minha missão, eu entendo a minha posição de ser submisso à vontade do Pai. E aqui esse versículo Hebreus 5:7 mostra-nos o segredo, porque Jesus ele era ouvido. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai orar, ele diz, Pai, eu sei que sempre me ouves. Irmãos, olha que comunhão que ele tinha. Ele chega diante do Pai e fala, Pai, eu sei que sempre o que me ouves. Eu sei que o Senhor me ouve,
Eu sei que o Senhor o Senhor vai atender a minha oração, porque, olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso de número 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido, não é por causa da altura da voz dele, não, e nem por causa das lágrimas dele. Ele orava em voz alta, ele chorou também, mas ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Sabe o que é submissão? Levando para o casamento, uma palavra que a gente ouve muito: a mulher deve ser submissa ao marido, e deve mesmo, isso é bíblico. Mas espera aí, precisamos entender o que é submissão, porque antes do homem exigir submissão da mulher, ele precisa entender, o homem, não é mulher não, o homem precisa entender o que é submissão. Submissão significa estar auxiliando uma missão. Essa missão o homem ele recebe. O homem é o cabeça do lar, é o líder da família. Agora, o homem de Deus, o sacerdote no lar, ele é responsável pela condução da família. Então, cabe a ele ter uma vida com Deus, e ele entender o que é que ele está fazendo com a família. O homem é o protetor da família, é o provedor da família, é o que dá segurança para a família, é o que dá direção para a família. É o homem. Então, o homem, quando ele descobre a sua missão, qual é a missão do homem no lar? Dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Então, essa é a missão do marido. Então, quando o homem entende a sua posição, então a mulher é submissa. Mas não é submissa ao homem, é submissa à missão do homem, que é promover o crescimento lá. Então a mulher entra dentro da missão e se torna uma pessoa que vai edificar o lar com a sua sabedoria, porque não é difícil ter sabedoria em um lar que tem um homem que é sacerdote. Então deu para entender a missão? Então não é um maior do que o outro, mas é os dois trabalhando em prol do crescimento do lar sendo abençoado. Vez ou outra, alguns homens nos procuram no gabinete e dizem: pastor, o meu maior problema é que a minha mulher não me ouve. E às vezes eu digo assim: se você descobrir o segredo, você me conta também. Porque confundem, não sabem o que é submissão, não entendem o que é submissão. Mas o homem precisa entender qual é a posição dele. Meu irmão, isso vem já desde pequena. Minha filha de 8 anos, ela chegou em mim essa semana e falou: papai, seu cartão está liberado? Eu falei: meu Deus, isso já vem do berço? Isso já vem? Então eu sei que meu futuro genro, pelo menos no cartão vai ter que ter, né? Mas enfim, voltando aqui. Então a submissão é a missão. Mas agora o camarada não sabe nem para onde ele está indo. Ele não sabe nem para onde, ele não sabe nem quem é ele, nem para onde ele vai. Nem qual o propósito ele ter nascido. Aí quer que a mulher seja submissa. Agora, eu dei essa volta para a gente entender a submissão à voz de Deus. Porque Jesus ele foi ouvido, porque ele era submisso à vontade do Pai. E a vontade do Pai é: você vai à cruz. Deus já lhe pediu algo para você fazer que você não queria? Já pediu algo para você? Eu me lembro de uma ocasião que ele me pediu para ir num determinado lugar, pedir perdão para uma pessoa. Pensa numa pessoa que ficou aborrecida. Eu falei: eu vou ter que me expor? Eu vou ter que ir lá pedir perdão? Vou ter que reconhecer que eu estou errado? Nós não gostamos disso. Mas a verdade é que quando ele nos dá uma palavra e temos uma vida de oração, nós fazemos cara feia às vezes, mas nós somos submissos à vontade dele. Deixa eu dizer algo para você: essa submissão que é a chave para a sua oração ser ouvida. A sua oração não é ouvida porque você está chorando. A sua oração não é ouvida porque você está gritando. Jesus orou em alta voz, Jesus teve lágrimas, mas a Bíblia diz que ele ouviu, foi ouvido pelo Pai por causa da sua submissão. Se Jesus teve que se submeter ao Pai,
Eu lembrei de uma frase. Imagine eu e você que somos tontos, né? E que nós devemos nos submeter ainda mais a Ele. Submeter a voz dEle. Aquilo que Ele está falando. Aquilo que Ele está direcionando. Então nessa submissão à vontade dEle. Porque Ele tem uma missão. Ele tem um propósito. Ele tem um pensamento, e eu entro no pensamento dele. A oração não é um meio pela qual eu puxo Deus para os meus sonhos. A oração é um meio pela qual eu venço a mim mesmo e eu entro nos sonhos de Deus. E aí, meu irmão, quando você está dentro do plano, do projeto de Deus, você ora e você é ouvido. Por isso que tem muitas pessoas que oram e nada acontece. Mas essa intimidade, ela produz essa reverência. E quem é que gera essa reverência no coração? O Espírito Santo. Ele vai gerar essa submissão, porque é Ele que vai falar no seu coração. Quando o Pai pedir para você fazer algo, ou você entender pela palavra que você tem que fazer algo, aí você vai orar e você não quer, o Espírito Santo vai dizer a você, vai lá, faça isso, é melhor para você. Obedece o Pai, porque se o Espírito Santo não estivesse dentro de nós, irmão, nós viveríamos como animais, pecando, vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida de cobiça, de roubo, de engano, uma vida completamente desgovernada. É uma vida no Espírito que nos leva a ter intimidade, e essa intimidade com o Espírito Santo gera temor no nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele gera dentro de nós esse temor. Por isso que Jesus, ele falou, se vocês sendo maus, o filho pede um ovo, você não dá um escorpião. O filho pede um pão, você não vai dar a ele uma serpente. E se vocês, sendo maus, sabem dar o que o filho pede, aquilo que é bom para o filho, obviamente, o Pai vai dar o Espírito Santo. Se você tiver essa consciência, eu preciso do Espírito Santo, Ele dá o Espírito Santo a você, porque o Espírito é aquele que conhece a mente, o coração, a profundidade de Deus. Agora, o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele vai gerar esse temor no nosso coração. Guarde isso, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele gera temor. Nós vamos um pouquinho para o Antigo Testamento, com aquilo que aconteceu com a nação de Israel, que é um reflexo daquilo que acontece conosco individualmente. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso de número 18. É um texto que fala a respeito do temor ao Senhor. O verso 18: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata, nem de ouro, para me representarem. Faça-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos, e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e o abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não faça com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Irmãos, que texto impressionante. Vamos entender aqui. Deus tirou o povo de Israel do Egito, não os tirou para levá-los a Canaã. Vou repetir, Deus não tirou o povo do Egito para levá-los a Canaã. No capítulo 19 somos informados que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e ele diz o seguinte, vocês viram o que eu fiz com os egípcios? E como eu os trouxe a mim em asas de águias. Deus tirou o povo do Egito para levar o povo à presença dele.
Deus nos libertou do mundo, do pecado, não foi para nos dar dinheiro, não foi para nos prosperar, não foi para abençoar a nossa família, não foi para nos dar filhos. Primeiro, Ele nos tirou do mundo para nos levar para Ele. A primeira coisa é a intimidade com Ele. A intimidade é a prioridade. As demais coisas elas são acrescentadas, mas a prioridade é a presença. Se você não tiver a presença, você pode ter outras coisas, mas as outras coisas você vai perder. Tem gente que perde família, perde casamento, perde filhos, perde uma vida profissional, perde sonhos, porque a Bíblia diz: quem tem, vai lhe ser acrescentado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, pelo amor de Deus, priorize a presença. Ele libertou você para você estar a priori na presença dele. E ele tira aquele povo do Egito, leva aquele povo diretamente para o Monte Sinai, porque o povo não sabia o que era adorar. Aquele povo, mais de 430 anos na escravidão, aquele povo tinha como inspiração, como visualização apenas aquilo que eles viam no Egito, adoração aos deuses egípcios, aquilo estava impregnado dentro deles. Então Deus tem que tirá-los do Egito e levá-los para a sua presença. E ele falou para Moisés: Moisés, eu vou descer no monte. E quando Deus desce no monte, vem trovões, começa a fumegar, o monte começa a pegar fogo, aquele povo tem medo e começa a se afastar, porque eles pensaram: nós vamos morrer. Só que Deus havia dito: eu quero fazer de vocês, o povo de Israel, uma nação sacerdotal, povo escolhido. Eu quero fazer desse povo a minha propriedade, embora toda a terra seja minha, todas as nações sejam minhas, mas eu escolhi Israel para ser o meu povo. Eu vou dar as leis a eles, e eles vão distribuir essas leis aos demais povos. Deus não queria que um homem fosse sacerdote, Deus queria que a nação inteira tivesse acesso à presença dele. Mas o povo disse: fale Deus com Moisés, e Moisés fala conosco, mas nós vamos ficar à distância. Meu irmão, no Novo Testamento hoje, na Nova Aliança, eu não preciso ir no monte, para ver ele pegando fogo lá, porque hoje esse fogo não está em um local, esse fogo está em um lugar dentro de nós, pela presença e habitação do Espírito Santo. A nova aliança, que Jesus inaugurou com o seu sangue, a nova aliança, disponibilizou a mim e a você a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, imagine aquele monte pegando fogo, trovões. Isso é dentro de nós, é a voz de Deus. Só que Deus disse o seguinte: Moisés disse para o povo, que Deus falou para Moisés: diga ao povo, não tenha medo. E ele fala para os irmãos: povo, não tenha medo. Deus veio para prová-los e para que o temor, parece meio contraditório, não tenha medo, mas ele veio para que o temor, não tenha medo, mas ele veio para que o temor, é que medo e temor são duas coisas distintas. O medo nos faz nos afastar de Deus. Quando Adão pecou, ele se afastou de Deus. O temor, ele não nos leva a nos afastar de Deus. O temor afasta o pecado de nós, ou nos afasta do pecado. O temor é uma consciência: eu não quero desagradar a Deus, eu não quero perder essa presença. Não é medo de, se eu pecar eu vou abrir uma brecha, o diabo vai me destruir. Isso é medo. Temor é: eu tenho pavor em perder a presença dele. A Bíblia fala que Davi, apesar dele ter feito aquela besteira de cometer o adultério, mas quando ele escreve o Salmo 51, ele diz: não retire de mim o teu espírito. Davi não se preocupou em perder a coroa, Davi não se preocupou em perder a posição de rei, ele não se preocupou em perder o ouro, a prata que um rei tinha disponibilizado a ele, ele não se preocupou em perder um exército. A preocupação de Davi é: não retire de mim o teu Santo Espírito. Só que Davi não tinha a plenitude do Espírito como eu e você temos hoje, e mesmo assim ele amava a presença, mesmo assim ele amava a presença de Deus. Então o temor afasta o pecado e a intimidade nos aproxima de Deus. Então o temor ele serve para nos fazer evitar de pecar.
Então uma pessoa que vive na prática do pecado, é uma pessoa que perdeu a consciência de que Deus habita nele e perdeu o temor. Vamos ver o que mais esse texto fala a respeito de temor. Depois Deus vai instituir como eles deveriam levantar o altar. Ele diz assim: o altar que vocês vão levantar, o texto que nós lemos, é um altar de terra, um altar simples de terra, não tem nada, a priori é terra. Por quê? Porque nós temos o costume, se nós construirmos algo, se o homem construísse um altar todo bonito, o homem começaria a olhar e falar: puxa, olha o altar que eu fiz, até isso nós idolatramos. Então, Deus queria algo muito simples, só terra a priori. E ele diz: vocês vão trazer holocaustos e ofertas de comunhão. O que é holocausto? Holocausto era um animal que era colocado no altar, ele deveria ser queimado inteiro, e aquele fogo subia às narinas de Deus. A oferta da comunhão era a oferta que parte era queimada, parte era distribuída entre os irmãos, mostrando que existe a oração no secreto que é você e Deus, mas existe coisas que você tem que fazer, que você faz e reparte com os irmãos. Aí entra a vida de igreja. Holocausto é queimar totalmente, comunhão é parte, eu ofereço aos irmãos, aquilo que Deus nos dá, o dom que Deus nos deu, o potencial que Deus nos deu. John Maxwell ele diz: o dom que Deus nos deu, o potencial que Deus nos deu, é um presente de Deus, mas quando eu exerço o meu dom, o meu potencial, que eu devolvo a Ele, é um presente que eu estou dando a Deus. Então se Deus te deu algo, é para você servir ao próximo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou na oferta da comunhão, estou compartilhando com vocês aquilo que Ele me deu. Então, o altar deveria ser feito dessa forma. Depois ele fala: se for colocar pedra, a pedra não pode ser utilizada nela ferramenta humana. Vocês vão pegar a pedra do jeito que está, vocês vão levantar um altar. O sacerdote, ele deveria, ao subir ao altar, as vestes dele deveriam ser até os pés, porque ao subir ao altar, a nudez do sacerdote não poderia aparecer, porque naquela época era costume, todos os cultos aos outros deuses, serem regados por orgia, pecado sexual. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu quero pureza no meu altar, na minha presença, não tem a exposição da nudez humana, não tem a ver com o homem, tem a ver comigo. Então ele vai ensinando isso, ele vai ensinando a presença, temor, aproximação, exclusividade. Deus queria ter um altar de santidade, é assim que eu e você precisamos, mas isso gira em torno de um temor, e esse temor, a Bíblia chama de tesouro. Isaías capítulo 36, verso 6, só a parte B, a parte final: o temor ao Senhor é o tesouro, é a chave do tesouro. Então o maior tesouro que uma pessoa pode ter é o temor, porque o temor impede a pessoa de pecar, de ter uma vida no pecado. A Bíblia fala que o próprio Jesus, ele precisou ser inspirado no temor ao Senhor. Isaías 11, capítulo 11, verso 3, o Messias se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O que é que inspirava Jesus? Aqui era uma profecia acerca do Messias: o temor ao Senhor. Por que ele era submisso à vontade do Pai? Temor ao Pai, respeito ao Pai. Então temor é o tesouro. O temor me impede de pecar. O temor tem que ser a minha inspiração. Eu não vou caminhar através de julgamento, na aparência. Você já julgou alguém pela aparência? Eu não fui com a cara do fulano. Ou você ouviu alguma coisa que o fulano falou para o Beltrano, que ouviu do Beltrano, que ouviu do Ciclano, e fica aquela coisa toda. E tem gente que fica com raiva, porque o outro falou que o outro falou, e fica com raiva do outro. Nem ouviu o outro falando, ouviu um outro falando do outro. Ficou meio confuso, mas você entendeu, né? Resumindo, fofoca, né? E pior que tem gente que pensa que nós falamos alguma coisa e já fica com raiva, porque ela pensou que nós falamos alguma coisa, que ela pensou, e nem falamos, né? Mas enfim, o que depender de nós, devemos ser guiados pelo temor ao Senhor.
Se Jesus viveu no temor do Senhor, se o próprio Filho viveu assim, quanto mais nós. O temor ao Senhor é uma chave que abre segredos de Deus para nós. Salmo 25, verso 14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A palavra segredos aqui, ela tem a conotação de um conselho íntimo. Tem a ver com uma conversa reservada, uma confidência. É Deus compartilhando o seu coração com aquele que o teme. Imagine só o Senhor falando que Ele vai fazer algo. Você vai dizer para Ele: Senhor, estamos juntos. Nós vamos fazer isso, então junto. Isaías, eu preguei muito sobre Isaías recente aqui, Isaías 6. Ele ouviu o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Quem é que há de ir por nós? Quem é que vai nos representar? Quem é que vai ser profeta lá para aquela nação? Isaías ouviu aquela conversa e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode contar comigo, Senhor. Pode me enviar. Porque eu estou ouvindo o som do céu, eu estou ouvindo a voz do céu, eu não estou ouvindo o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, eu estou ouvindo o que Deus está falando. Então, ouvir esses segredos da parte de Deus, é algo que o Senhor disponibilizou apenas para aqueles que o temem. Isaías 66, verso 2, a Bíblia fala: quem é que Deus estima em ter essa pessoa na presença dele? A esse eu estimo, a humilde, contrito. Eu preguei aqui sobre quebrantamento, 2 quartas seguidas explicando o que é quebrantamento, que treme diante da minha palavra. É aquela pessoa que Deus fala e ela diz: sim, Senhor, eu tenho temor à sua palavra. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não vou ficar brigando com Ele, eu não vou ficar degladiando com Ele, porque eu tenho temor, e o que Ele fala comigo, eu respeito e coloco em prática, e até mesmo coisas difíceis. Eu me lembrei de Abraão. Deus chama Abraão e diz: pega o teu filho, a quem tu amas, ou seja, bem específico, o Isaque. Imagina você ouvindo isso de Deus. Você vai pegar Isaque, que você ama, você vai entregar o que você ama para mim, você vai subir lá no Monte Moriá, e você vai oferecer ele em holocausto, em sacrifício para mim. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar o próprio filho, o Senhor disse: não toque no menino. Abraão, Abraão, não toques no menino, porque agora sei que temes a Deus, porque não negaste o teu único filho. Meu irmão, a pessoa, quando ela ama, e ela tem temor à voz de Deus, o que Deus pede, ela entrega. Toma, Senhor, é teu. Toma, Senhor, é teu. Eu lembro quando eu me converti, estava tendo um relacionamento com, óbvio, né? Era adolescente, relacionamento de escola, né? E eu lembro que o Senhor me pediu para romper aquele relacionamento. E para mim ainda, um adolescente, e eu cheguei na pessoa, desfiz lá, falei: não quero mais nada. Eu lembro que eu virei as costas. Eu ouvi ela chorando e eu chorão também, né? A gente chora por cada bobeira quando é adolescente, né? Depois a gente passa vergonha tendo que contar isso, né? E aí eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus. Quando eu me virei, porque eu fiquei com dó, o Senhor falou no meu coração: eu cuido dela. E eu estava obedecendo a voz do Espírito. A minha carne queria gritar nos dois sentidos, né? Tanto querendo preservar ela, mas quanto a minha vontade da carne também. Mas o Espírito Santo falou: eu cuido. Você teria coragem de entregar algo que Ele está lhe pedindo? Então, Abraão, ele temeu a Deus. E não adianta falar: não, Deus conhece o meu coração. Meu irmão, Deus conhecia o coração. Abraão conheceu. Mas Abraão teve atitude. Não, Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Às vezes nós usamos isso de forma equivocada. Mas Abraão, ele entregou. Então somos convidados nesse momento por Ele a entregar, a confiar, por temor à presença dEle. Quando uma pessoa teme a Deus, Ele revela os seus caminhos. Sabe qual era a diferença de Moisés para o povo? O povo viu os feitos, está lá no Salmo 103, versículo 7. O povo viu os feitos de Deus, mas Moisés conhecia os caminhos de Deus.
Irmão, não tem nada mais prazeroso do que conhecer os caminhos de Deus, mas os caminhos são para aqueles que o temem. A igreja primitiva caminhava no temor ao Senhor. Vamos ver 2 versículos, Atos capítulo 2, verso 42 e 43, como a igreja primitiva vivia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, é o que vocês têm se dedicado, a comunhão é o que vocês têm tido, a comunhão. Lembra da oferta da comunhão? De repartir, de partir, ao partir do pão e as orações. 43, todos estavam cheios de temor, havia temor no coração deles. Uma igreja que tem comunhão, uma igreja que permanece no ensino dos apóstolos, uma igreja que permanece na palavra, é uma igreja que tem temor. Irmãos, nós estamos orando, eu orei ontem aqui na sala de oração, nós temos uma sala de oração todo sábado que antecede a ceia, dizendo: Senhor, não quero que a igreja cresça em números, a igreja tem que crescer no temor ao Senhor. Se não cresce a baderna, se não cresce a bagunça, se não cresce o pecado, cresce a fofoca, não, nós queremos um povo que tenha temor ao Senhor, e quando o temor vier, quando nós andarmos no temor, os milagres voltarão, os cegos voltarão a enxergar, os cânceres serão curados, as pessoas serão restauradas, haverá um grande mover do Espírito, uma nuvem de glória vai nos cobrir, a unção dele vai vir de tão forte nesse lugar, que sem mesmo nós orarmos, as pessoas serão curadas, mas para isso, o temor precisa se manifestar. O temor precisa governar o nosso coração. Atos 9:31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, e encorajada pelo Espírito. Encorajada por quem? Pelo Espírito. Meu irmão, a igreja não era encorajada por programas, não, por festas, por algazarras. A igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não encorajar, quem somos nós para encorajarmos alguém? Então eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja encorajada e encorajadora também, óbvio. Aí sim, crescia em número, mas crescia vivendo no temor do Senhor. Onde tem temor tem edificação, onde tem edificação tem crescimento. E você pode levar para qualquer área da sua vida, mas para isso precisa ter temor. Então os discípulos descobriram o segredo de Jesus. Jesus revelou o Pai, o Espírito Santo nos conduz ao Pai, o temor do Senhor preserva esse relacionamento, e quem deseja crescer espiritualmente precisa percorrer esse caminho. Primeiro, Jesus é o modelo, o Espírito Santo é o nosso guia, e o temor é a primeira chave. Que esse temor venha no nosso coração, e o poder, os milagres eram consequências. Que o Senhor nos encha de temor, de respeito para com a presença dEle. E quando há esse temor no nosso coração, a presença dEle vem, e vem com força. E por falar em temor, nós vamos participar agora da ceia do Senhor.